Oi, oi! Mais uma live que eu prometi contar para vocês tudinho que eu tenho recebido de perguntas nesses últimos dias, que eu tenho dado várias dicas e eu estou aqui para isso. Separei aqui meu caderno com bastante anotações para compartilhar então um pouco com vocês deste universo que é a pasta americana. Eu sou realmente suspeita para falar porque eu amo o universo da pasta americana. Foi algo que sempre me encantou. Assim, desde que eu tive o contato, sempre me encantou. Então, para mim é uma alegria eu poder estar aqui para compartilhar com vocês como que mudou a minha vida, como que tem mudado e como que também pode mudar a vida das pessoas que quiserem aprender, que quiserem se aventurar nesse universo, que eu começo dizendo para vocês que é um universo lúdico, apaixonante. É um universo que nos leva muitas vezes para nossa infância, que nos remete à nossa infância, que nos digamos assim, que encontra dentro de nós a criança, né, que existe dentro de nós, que nos permite sonhar muitas vezes, né? É algo assim que é bem fantasioso mesmo, porque é especial. Eu acredito que todos nós temos essa criança interior, nós temos essa questão assim lúdica dentro de nós. E quando a gente se permite aflorar essas questões, a gente consegue ver que isso também é transformado. Então é realmente algo muito, muito especial. Uma das coisas que me fez me apaixonar muito pelo universo da pasta americana na confeitaria é que não existe monotonia, sabe? Uma coisa que me incomodava muitas vezes é a questão de rotina. Às vezes a gente trabalha em escritório, às vezes a gente trabalha com aquela rotina, tu já acorda sabendo o que te espera. O que te espera naquele dia, quais os pepinos tem que resolver, o que tem que fazer. E a confeitaria artística, ela não tem essa monotonia, porque os temas se repetem, mas nós temos autonomia para modificar, para fazer diferente, para tentar conhecer talvez um pouco mais aquele tema. A gente lida com clientes diariamente, com pessoas diferentes, a gente troca ideias com essas pessoas para criar o projeto que elas tanto esperam. Então, de fato, a confeitaria artística, ela nos dá essa leveza, muitas vezes, né? De poder trocar ideias com o cliente, de colocar a nossa arte no nosso trabalho e não ter aquela monotonia, não ter aquela rotina. Ah, tudo bem, tem a rotina da cozinha, talvez tenha, mas nunca é igual. Os recheios que os clientes pedem nunca é exatamente igual, então a gente está sempre... a gente assa os bolos, faz os recheios, tem toda a função, mas na parte artística, a gente está sempre criando, sempre querendo inovar, sempre querendo fazer algo diferente, sempre querendo melhorar, sempre querendo explorar uma técnica nova. Rita, querida, muito obrigada. Nossa, teu trabalho também é lindo e eu fico muito grata, assim, de ver o teu comentário, assim, que tu ama meu trabalho. Muito, muito obrigada. Eu fico realmente muito feliz. Então, por que a pasta americana, ela é tão boa no universo da confeitaria? Eu vou te dar a opinião que eu vejo, tá? Ela agrega muito valor ao nosso trabalho. E por que eu te digo isso? Porque ela, digamos assim, é diferente a gente vender um bolo por quilo, a gente vender um bolo gostoso, né? Que pode ser lindo também. Existem muitas técnicas, muitas coisas bonitas em outros universos,
Mas assim, a pasta americana, ela agrega o valor do nosso bolo. Porque a pasta americana é arte. E a arte, a gente não vende por peso. A arte, a gente vende o valor daquilo, sabe? Então, a gente precisa divulgar para o nosso cliente o valor do nosso trabalho. Preço é diferente de valor. Valor é aquilo que a gente entrega para o cliente e que vai agregar ao, digamos assim, ao evento dele. É diferente entregar um cupcake simples que as pessoas vão comer, enfim, que vai ser gostoso e as pessoas vão comer, ou a gente entregar um cupcake decorado, lindo, que vai fazer parte da mesa dos doces, que vai ficar registrado em fotografias por muito tempo, né? E que vai, digamos assim, ele agregou um valor àquela festa. Não é simplesmente um doce, não é simplesmente um cupcake, é algo que faz parte da decoração, faz parte da composição da mesa. Então, ela agrega muito valor ao nosso doce. Às vezes a gente já sabe fazer doce e falta aprender a decorar. E essas duas coisas, elas precisam andar juntas, tá? Não adianta eu ter um doce, um bolo bonito e ele não ser gostoso. Como também não adianta eu ter um bolo maravilhoso e ele não ser bonito. Porque uma coisa anda com a outra. Primeiro, o cliente, ele vai, digamos assim, consumir o teu produto com os olhos, né? Ele vai olhar o teu produto e vai desejar o teu produto. Para ele desejar o teu produto, ele precisa ver e se agradar da tua arte. Se ele comer e achar gostoso, nossa, ele vai comprar sempre, né? A gente vai fidelizar aquele cliente. Se a gente só tiver a arte, talvez ele coma e diga, talvez é bonito, mas não vale tanto assim. Então a gente precisa aliar as duas coisas. A gente precisa aliar um doce que é gostoso, um bolo que é gostoso, a um trabalho bonito, a um trabalho bem apresentado. Eu ouvi certa vez que bolos com pasta americana não são gostosos. Não, tipo, são secos. Eu já ouvi isso muitas vezes, tá? E eu já trouxe aqui em uma outra oportunidade que isso é uma teoria mais antiga, né? De quando se começou com a pasta americana, porque não se tinha hoje as técnicas que a gente tem de blindagem, de estrutura. E aí, então, realmente, as pessoas faziam massas bem densas, assim, e praticamente não molhavam, porque aquela massa, ela precisaria sustentar a pasta. Então, ela era uma estrutura mais pesada mesmo, para estruturar a pasta, e então, assim, tinha pouco recheio, era mais seco. Mas hoje em dia, com técnicas, a gente consegue, digamos assim, vencer essas objeções do nosso cliente. Eu não gosto de pasta americana porque é muito seco. Não precisa ser seco. A gente pode fazer um bolo lindo, bem molhadinho, bem recheado, bem gostoso, coberto de pasta americana, tendo as técnicas certas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, né, deixar claro para o nosso cliente. A questão dos doces também. Eu não gosto de doce coberto com pasta americana, doce decorado, porque eu não gosto da pasta americana. Gente, a pasta americana ela é um detalhe do doce, sabe? Nenhum doce é feito 100% de pasta americana. Então, isso também é uma objeção a ser quebrada para o nosso cliente. Porque ele precisa entender que se ele tirar a tampinha do cupcake, se ele tirar ali a decoraçãozinha, ele vai ter o doce saborosíssimo, muito gostoso, e ele ainda vai estar com a decoração para enfeitar a mesa, enfeitar a festa, enfim. Então, assim, são objeções que surgem nesse mercado e que a gente precisa quebrar porque hoje em dia não tem mais isso, né? A gente pode, sim, oferecer para o nosso cliente um doce gostoso, um doce saboroso e um doce lindo, tudo no mesmo produto, tá? Então, assim, agora eu trouxe aqui a questão de doces e bolos. O que eu anotei aqui, sabe? A pasta americana, ela nos
abre um leque de opções. A maioria das pessoas que eu converso e que eu vejo, geralmente começam a trabalhar com doces, né? Eu comecei fazendo cupcakes, eu comecei fazendo alfajores. Eu, sinceramente, a minha experiência, eu comecei fazendo bolos. E eu até lancei essa enquete nos meus stories ali, conversei com algumas pessoas que responderam, e eu comecei a pensar assim, por que eu escolhi o bolo? Gente, eu não cheguei numa conclusão. Por que eu escolhi o bolo? Sabe? Eu fiquei me lembrando do meu primeiro bolo, que eu já contei aqui também, que foi o bolo do primeiro aninho do meu filho, do meu primogênito, que eu me aventurei com uma amiga, que ela já tinha um pouco de experiência, ela disse, ela já tinha, né, feito algumas vezes e tal, ela disse, eu te ajudo, vamos fazer o bolo. E aí eu encomendei na época os doces, cake pops, cupcakes, eu encomendei de uma confeitaria. E aí hoje, quando eu fiz essa enquete, eu até me questionei, assim, eu disse, por que eu não me arrisquei a fazer os doces e fui logo para fazer o bolo? Porque, teoricamente, se os doces não dessem certo, talvez eu pudesse dar um outro jeito na mesa, né, assim, colocar alguma outra coisa, enfim. Mas o bolo, ele é o astro da mesa. Mas assim, eu confesso que eu achei o bolo lindo, eu já falei isso aqui. Eu amo aquelas fotos, elas não são só do primeiro aninho do meu filho, mas elas são também algo que remete à minha vida, assim, de querer dar para ele o melhor. E o melhor que eu tinha naquele momento era aquele bolo. E nos meus olhos, naquele dia, estava lindo e eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar, tanto que eu já postei aqui a foto dele. Mas o que eu quero te dizer é assim, ó. Não existe o certo e o errado. Eu vou começar por doces, eu vou começar por bolos. Não tem certo e errado. As duas opções são válidas e tu pode começar por tudo junto, tá? Porque assim, o bolo... Aí eu gostei de uma resposta que uma pessoa colocou ali, ela disse, eu acho que é mais fácil começar por bolo, porque o bolo é um produto só e doces são vários. Eu disse, gostei desse ponto de vista. Eu nunca tinha pensado assim, realmente, eu aprender a técnica para fazer um bolo, eu vou aprender a fazer um produto, é um produto só. E doces eu vou ter que aprender várias técnicas, né? Eu gostei daquele ponto de vista. E de fato, o bolo, eu aprendendo a fazer a massa, eu aprendendo a fazer o recheio, eu aprendendo a montar, a estruturar, blindar e cobrir, eu posso fazer ele de vários tamanhos. Eu faço ele de 15 centímetros, eu faço ele de 20 centímetros, 25 centímetros, enfim, a minha infinidade aí vai, né, do que eu quiser fazer. Porque o processo é exatamente igual para todos os tamanhos, eu só preciso ter a técnica correta. E os doces, talvez eu tenha que aprender a fazer cupcake, aí eu tenho que fazer cake pop. Aí tem gente que faz cake pop redondinho, tem gente que faz cake pop modeladinho. Aí tem as bases trufadas, tem alfajor, tem bombons, brigadeiros, é uma infinidade. E aí, o que muda de uma coisa para outra? Mudam as proporções das modelagens. Se eu for fazer uma modelagem para um brigadeiro, vai ser diferente da modelagem de uma base trufada, que é maior, que me permite fazer uma coisa mais vistosa. Se eu fizer uma modelagem para um bolo de 15 centímetros de diâmetro, talvez eu consiga usar num bolo de 20 centímetros de diâmetro. Mas num bolo de 25, 30 centímetros, talvez já não fique legal. Eu já vou ter que ajustar a proporção. E aí que tá o grande diferencial. Da gente aprender as técnicas, aprender como fazer, para que a gente se adapte ao que a gente precisa entregar para o cliente. Eu consigo fazer uma modelagem para um cupcake, consigo fazer uma modelagem para um brigadeiro, mas eu também consigo fazer uma modelagem para um bolo. Então, assim, eu tendo as técnicas, eu sabendo fazer, sabendo manusear a pasta, eu tenho um universo a ser explorado. E aí entra um outro grande diferencial. O cliente que entra em contato comigo e ele quer me comprar um bolo, eu posso passar o meu cardápio e dizer, olha, eu faço o bolo,
Mas eu também faço cupcake, eu também faço cake pop, eu também faço brigadeiros decorados, eu também faço bombons, eu também faço bases trufadas. E a gente consegue montar uma mesa linda. Ou o cliente pode chegar para mim e me pedir, eu quero cupcakes decorados para a festa do meu filho. Posso fazer os cupcakes decorados. Mas tu sabia que eu também faço bolos? Eu também faço bolos. E aí a gente apresentar, a gente consegue fechar uma festa com esse nosso cliente. E o mais legal de tudo também é a gente mostrar para ele que se a gente fizer o bolo e os doces, vai haver uma harmonia. Porque a gente vai preparar aquela festa, a gente vai ter o cuidado de utilizar os mesmos tons, as mesmas cores, os mesmos elementos. Se eu fiz uma folhinha no bolo, eu vou utilizar o mesmo estilo de folhinha para o doce. Se eu fiz um ursinho para o bolo, eu vou utilizar o mesmo estilo de ursinho para os doces. Porque às vezes as pessoas têm disso, né? Hoje em dia o mercado ele é muito abrangente. E às vezes a pessoa, eu encomendo o bolo de ti, mas eu encomendo os doces da fulana. E aí, quando a gente vai montar a mesa, eu usei rosa pink e ela usou rosa cereja. Já deu conflito. Já não ficou a mesma coisa e vai ter diferença, vai aparecer, enfim. Às vezes são diferenças sutis, às vezes são diferenças mais grotescas, né? Pode ser diferente. Talvez eu use tons claros, a outra pessoa use tons mais escuros, sabe? Então, assim, se a gente souber explicar para o nosso cliente que essa harmonia é importante para o evento, para a mesa dele, para as fotos, para que fique bonito, a gente consegue fechar uma festa e tendo todas as opções para o nosso cliente, oferecer desde o bolo até os doces. E a pasta americana, ela é muito versátil, porque eu consigo cobrir um bolo, decorar um bolo, como eu consigo aplicar no chocolate, num bombom, numa base trufada, eu consigo aplicar num brigadeiro, eu consigo aplicar num alfajor, eu consigo aplicar numa bolacha amanteigada, eu consigo aplicar a pasta americana em qualquer superfície que seja mais seca, tá? Aqui também tem um segredinho que eu quero te contar. É possível fazer bolo com outras coberturas e decorar com pasta americana? Pega essa aqui. A pasta americana no chantilly derrete, tá? A pasta americana no buttercream, tudo certo. Então, só que no chantilly tem um segredinho, tá? Vou te contar também esse segredinho. Se tu for aplicar, digamos assim, alguma coisa no chantilly, na base do bolo ali, enfim, tu pode dar uma seladinha com chocolate. Se tu selar com chocolate, o chocolate vai fazer essa blindagem, não vai deixar a umidade do chantilly derreter a nossa pasta. Mas se tu puder optar pelo buttercream, tu consegue aplicar decorações num bolo de buttercream e tá tudo certo. Então assim, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de cobrir bolo com pasta americana. Mas tu podes aprender modelagens e fazer bolos lindos com outras coberturas. Porque a pasta americana te permite isso. Ela permite que tu aprenda as modelagens e que tu agregue valor aos teus bolos, aos teus doces, com detalhes. Talvez tu não queira trabalhar com bolos cobertos em pasta americana. Mas saber fazer as modelagens é muito legal para agregar valor ao teu produto. Porque tu pode aplicar de outras formas, como eu falei, em outras coberturas. Num bolo com ganache, tu pode aplicar. Num bolo com chantilly, observando esses detalhes de que ele derrete. E também observando recheios que não precisem ir à geladeira. Então, se for um bolo com fruta, o ideal é que não use decorações em pasta americana, ou tu pode orientar o teu cliente, olha, eu vou te mandar a decoraçãozinha aqui separada, tu mantém o bolo na geladeira, na hora que for pra mesa, só coloca ali a aplicação. É uma possibilidade que me surgiu agora e que eu achei interessante compartilhar contigo. Mas tu tem que orientar o teu cliente de que o que tiver pasta americana não deve ficar na geladeira, porque senão a pasta americana derrete, tá?
tá? Então eu falei sobre esse universo que é lúdico, apaixonante, que valoriza o nosso trabalho, que nos abre horizontes, tá? Pro nosso... Nos dá um portfólio enorme de produtos, nos abre horizontes e rentabilidade, porque eu falei para vocês que arte a gente não vende por peso. Aí a gente vende a nossa arte, tá? Qual é o custo maior de um produto com decorações em pasta americana? Qual será o custo maior? Será que é o ovo que vai no bolo? Será que é a farinha? Será que é a própria pasta americana? Não. O custo maior que nós precisamos valorizar é o nosso tempo. Sabe? É o nosso tempo. É o tempo que a gente leva nos aperfeiçoando, o tempo que a gente leva estudando, o tempo que a gente leva treinando, o tempo que a gente leva praticando e, claro, o tempo que a gente leva para fazer aquela modelagem. E aí, isso aí a gente tem que calcular. Nós precisamos calcular isso. Eu vou falar mais adiante um pouquinho sobre precificação com vocês. Vou seguir aqui, em seguida eu já trago essa questão novamente. Falei também da questão de ter sempre novidades, né? Pela infinidade de temas, a gente tá sempre fazendo coisas novas, temas novos. Então, assim, zero monotonia. As coisas até se repetem, mas nunca é igual. Nenhum trabalho que a gente faça, a gente repete novamente. Eu sempre digo isso muito claro pro cliente. Ai, Vanise, eu vi um bolo no teu Instagram, eu quero igual. Não tem como. Não tem como, eu não consigo reproduzir exatamente igual. Posso chegar próximo, posso usar como inspiração, posso tentar fazer. Igual não vai ficar. Não vai ficar mesmo. Anotei aqui para falar para vocês. Também foi algo que eu já trouxe nos conteúdos, procurem lá depois. Os tipos de pasta americana. Os tipos de pasta americana nos permitem fazer, digamos assim, simular coisas que são muito legais também no nosso trabalho. Por exemplo, que eu comentei da pasta elástica, que a gente consegue abrir fininho e dar movimento de um tecido. Decorar um bolo e poder fazer um vestidinho com caimento. O próprio bolo poder fazer um efeito de saia ali, né? Tipo, que fique com aquele caimento. Então, assim, isso é muito legal da pasta americana, que a gente consegue reproduzir coisas do nosso dia a dia, dar realismo para as modelagens e agregar também valor ao nosso trabalho. Então, assim, acabamento, pintura, é arte mesmo, tá, gente? A gente conhecendo esse universo, a gente está entrando num universo de arte. E a arte, ela é infinita. A arte é a minha vivência, a arte são as minhas inspirações. Eu procuro inspiração somente em páginas de confeitaria? Só em outros bolos, outros confeiteiros? Não, gente. A arte a gente procura em tudo, né? A gente é num livro que a gente lê, numa paisagem, enfim, é arte. É algo que a gente vai consumindo no dia a dia, são referências arquitetônicas, enfim, coisas que a gente pode reproduzir num doce, reproduzir num bolo. São coisas que estavam dentro de nós, que a gente pôde viver aquilo, assim, né? Criar aquilo, aquela arte dentro de nós e a gente consegue imprimir essa arte num bolo. Então isso é algo de muito valor. Mas nem sempre o nosso cliente ele vai saber disso. E aí estão as redes sociais para a gente poder fazer essa divulgação. A gente precisa diariamente bater na tecla para o nosso cliente do valor do nosso produto. De que quando a gente entrega um bolo, não é simplesmente um bolo que é comestível. A gente está entregando um bolo ali que às vezes tem a modelagem de uma pessoa especial, tem a modelagem do bichinho de estimação especial, tem a modelagem de algo que aquele adulto, aquela criança gostam muito. Aquilo representa muito para aquela pessoa, sabe? As crianças, geralmente,
a partir de 2, 3 anos, elas já começam a escolher o tema das suas festas. Então, assim, aquele pai, aquela mãe que nos encomenda, a gente tem que mostrar para ele que a gente vai estar realizando um desejo do filho dele, sabe? Que não é simplesmente um bolo bonito que vai enfeitar a mesa. A alegria que aquela criança vai sentir, eu já vi muitas vezes de crianças brilharem o olho. Ai, eu amei, era bem isso que eu queria. Esta alegria, aquele pai, aquela mãe tem que saber que, né, foi o nosso trabalho que conseguiu trazer para aquele momento, tornou aquele momento mais especial. Então, é algo bem legal que a gente precisa estar mostrando e valorizando o nosso produto. Seja uma homenagem, seja uma festa, seja uma comemoração em casa, seja um presente, tudo tem um valor. Diferente, por exemplo, assim, nas datas especiais. Se eu oferecer agora para o Dia das Mães, por exemplo, uma dica. Um cupcake decorado, embalado, bonito, com um laço, uma tag. Quanto vale um presente? Se eu for vender cupcakes para uma festa, digamos assim, que eu venda a R$10 o cupcake decorado. Eu tô supondo aqui, tá, gente? Porque cada região tem é diferente, mudam os custos, muda tudo, é uma suposição. Eu tenho lá um cupcake e eu vendo num kit festa, ele sai a R$10. Esse mesmo cupcake, se eu colocar numa caixinha com uma fita e eu divulgar como um presente pro Dia das Mães, olha, R$20 é um belo de um presente. Quem é que hoje em dia compra um presente com R$20? Então, assim, a gente pode agregar valor ao nosso produto de forma simples, né? E divulgando o nosso trabalho. Imagina que de 10 ele passou para R$20. Então, a gente agregou ainda mais valor, porque ele saiu de ser apenas um objeto de decoração de uma mesa de festa e ele passou a ser um presente. Então, ele agregou o valor, tá? Então, é isso que eu anotei aqui, que a gente vende algo de valor, que é representativo, e algo não somente comestível, tá? Também comentei com vocês que a pasta americana combina com chocolate, com brigadeiros, com alfajores, enfim, dá para cobrir bolo, então também nos dá uma infinidade. Comentei com vocês a questão do chantilly e do buttercream. E aqui uma questão que eu quero também trazer para vocês é que, para começar nesse universo, a gente não precisa de grandes investimentos, tá? Eu diria assim, primeiro passo, talvez seria comprar uma pasta americana para ter aquele primeiro contato. Eu gostei de manusear? Como é que eu me senti? Quem aqui não gostava de brincar de massinha de modelar quando criança? Eu amava e meus filhos amam, eu vejo o quanto isso é gratificante, quanto eles gostam disso. E, olha, a pasta americana é uma massinha de modelar, só que comestível, e que a gente vai usar para trabalhar, digamos assim. Então, assim, o primeiro passo, eu acredito que seria realmente comprar uma pasta para manusear, para ver como é que é aquele contato, se gosta, se não gosta, se acha, enfim, ter aquele primeiro contato. A base antiaderente que eu comentei com vocês, de ser um tapete de silicone, alguma coisa assim, e começar com as coisas que tem em casa, testar, treinar. Eu vou trazer no dia 13 de maio, já vou falar para vocês, dia 13 de maio vai ser um webinário da confeitaria artística, que eu vou fazer, a Clara Bottoliano, no seu webinário você vai fazer uma modelagem. Exatamente, é isso que eu vou falar agora. No webinário, dia 13, tá? Às 20 horas, é um evento 100% online e 100% gratuito. Que eu vou trazer uma modelagem que eu usei praticamente somente pasta americana e as minhas mãos. E eu quero desafiar, se tu tens curiosidade para entrar nesse mercado, que tu te inscreva nesse webinário para assistir essa aula e que tu compre lá uma pasta americana para a gente tentar fazer essa modelagem juntas, que eu vou te mostrar que não é um bicho de 7 cabeças.
Então, assim, já vou deixar a dica aqui. O link tá na minha bio, tá? Para que tu te inscreva. Tem ali o link. Te inscreve, que vai ser um evento muito legal, que eu vou trazer vários mitos e tal. Justamente para falar disso, que a confeitaria artística, ela não é dom, tá, gente? Até eu, por muito tempo, achei que, não, tem que ter dom. Não, gente, eu aprendi que não tem que ter dom. A gente tem que ter perseverança, a gente tem que ter vontade, tá? E ter as técnicas e treinar. É muito treino, tá? Muito treino e vontade de aprender. Então não tem erro nesse sentido, tá? Bom, uma questão também que é bem importante, que às vezes dá muito medo no pessoal que vai entrar para esse mercado. Mas se o cliente me pedir um bolo mirabolante lá, eu não sei nem por onde começar. Pessoal, sejam muito sinceros com o seu cliente. Eu sempre deixei muito claro. Eu nunca peitei e disse, não, pode deixar comigo que eu faço. Não, se eu me sentia insegura, eu falava pro meu cliente, olha, esse tipo de trabalho eu nunca fiz, tá? Esse estilo, enfim. Quem sabe a gente muda, quem sabe a gente faz assim, dá uma sugestão pro teu cliente. Não deixa ele simplesmente dizer, não faço. Desse jeito eu não faço. Dá uma sugestão para ele, não perde aquele cliente. Se ele te procurou, ele viu o teu trabalho, ele se interessou e talvez ele acredite que tu é possível, tu é capaz de fazer. E muitas vezes eu falei claramente, olha, eu nunca fiz essa técnica, eu não sei muito bem se vai dar certo, eu tenho uma ideia mais ou menos de como se faz, mas assim, tu me dá liberdade de mudar se não der certo? Porque esse ponto aqui do bolo, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei e se não ficar legal, eu quero te dizer, eu quero saber se tu me dá liberdade para que eu faça diferente, que eu faça de outra forma, que fique legal também, mas não vai ser exatamente igual. Então, assim, sejamos transparentes com o nosso cliente. A gente não precisa aceitar tudo, 100%. Não, o cliente pediu assim, eu tenho que fazer exatamente como ele pediu. Não, é diálogo, gente. A gente precisa conversar com o cliente e expor ali, olha, isso aqui tá de boa, isso aqui não, eu acho que eu faria diferente. E outra coisa, a questão de valor. Mas tá muito caro. Bom, nesse caso, tenha sempre uma opção. Como eu disse antes para vocês, então eu posso fazer ele coberto com buttercream ou com alguma cobertura mais barata e faço só a modelagem em cima. Mas eu queria... Bom, é que nesse valor não dá. Tudo, gente, é negociável. Mas não deixem o cliente simplesmente ir embora. Ofereçam outras opções. E aí eu quero entrar na parte da precificação também. Eu vou falar para vocês como é que eu tenho feito, tá? Eu tenho uma tabela padrão. O bolo de 15 centímetros é X, o bolo de 20 centímetros é X, é Y, o bolo de 25 é, enfim, lá o valor. O que compõe esse bolo? Ele é coberto com pasta americana, uma modelagem, que pode ser uma modelagem complexa, enfim, uma modelagem, compõe uma modelagem, uma velinha e uma plaquinha. Esse é o valor inicial do meu bolo. Mas eu quero o gato, o cachorro, o papagaio e a tartaruga. Bom, então a gente vai precisar ajustar esse valor, porque para fazer um bolo, eu sei o tempo que eu levo e eu preciso agregar a este custo o tempo que eu vou levar para fazer o gato, o cachorro, o papagaio e enfim, né? E aí entra a questão também da precificação. Como é que eu precifico o valor de uma modelagem? A dica que eu quero dar para vocês é assim: qual o salário que tu acha que tu gostaria de ter no final do mês? Eu gostaria de ter um salário de 5 mil reais por mês. Bom, então tu vai calcular o valor da tua hora. Olha, eu acho que eu valho no mínimo 5 mil reais por mês. Então eu vou pegar esses 5 mil reais e eu vou dividir pelos dias de trabalho. Quantos dias no mês eu trabalho? 22 dias, por exemplo, 22 dias úteis. Ou eu trabalho sábado e domingo, quero dividir por 30, porque eu trabalho todos os dias. Enfim, é tu que vai definir para chegar na tua hora de trabalho. Dividiu pelo número de dias que tu trabalha? Tá, dividiu ali, tu trabalha 8 horas por dia? Chegou ali num valor.
Ah, a minha hora custa R$ 30, por exemplo. Bom, quanto tempo eu vou levar para fazer o gatinho, o cachorrinho, enfim. E aí nós vamos agregar esses valores e vai dizer, olha, para essa modelagem eu vou precisar te cobrar, ela vai ter um custo a mais de R$ 20, ela vai ter um custo a mais de R$ 25, ela vai ter um custo a mais de R$ 30. E aí a pessoa vai escolher se ela vai querer todo mundo no bolo ou se ela vai querer fazer algo mais sucinto. Mas aí é a pessoa que decide. Nós temos uma opção menor, mais enxuta, que vai ficar bonita, que vai ficar legal. E aí está o valor do nosso produto. Ah, não, mas eu faço questão que tenha a família toda. Bom, se ela faz questão que tenha a família toda, qual o valor deste bolo para ela? Né? Qual o valor deste bolo? É esse valor que a gente tem que mostrar para ela que vale. Para ela é muito importante que tenha família toda no bolo. Para nós temos um custo. Nós temos o nosso tempo. E aí, como é que diminui o tempo? É com prática. Ah, hoje eu levo 1 hora para produzir um bonequinho. Se é início, beleza. Aí talvez a gente tenha que fazer um ajuste, fique muito alto o valor, digamos assim, a agregar naquele bolo. Mas com o tempo, com a prática, a gente vai conseguir, a gente vai ver que não, em 20 minutos, meia hora eu consigo fazer essa modelagem. Então, quanto custa essa modelagem pro meu cliente? Sempre assim, ó, eu sempre deixo claro no meu cardápio, fala valores, e ali fala assim, ó, valores sujeitos à alteração de acordo com a complexidade e tempo de preparação, blá, 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 blá. Eu deixo isso claro pro meu cliente para que não seja uma surpresa para ele. Sabe? Então, assim, ele sabe que se ele escolher um monte de coisa, pode sofrer uma alteração, mas eu já vou negociar isso antes, eu já vou deixar claro para ele que naquele valor inicial compõe o bolo com a vela, ali uma modelagem, uma plaquinha, enfim, aí tu define o teu padrão. E a partir disso, tu vende o teu valor, aquilo que o cliente está te pedindo, que é importante para ele, tu mostra para ele que é um valor, que tu também tem um custo sobre isso. Então, por isso que eu digo que a pasta americana nós precisamos nos valorizar e vender esse valor para o nosso cliente. E ser esse universo que é tão lindo, né? Voltando àquela questão de uma festa. Se eu vender um bolo, eu vou ganhar X num evento. Se eu vender o bolo e os doces, eu posso ganhar 3X. Sabe? Eu agreguei, porque eu consegui. Até na pandemia, tá, gente? Ah, não, mas na pandemia não tem festa. O pessoal, as mães das crianças de 1, 2, 3 anos, geralmente essa idade, 1, 2, 3 anos, alugava esses salões grandes, que já oferece tudo. Já oferece decoração, já oferece bolo, já oferece docinho. E muitas vezes a gente não pega esse cliente. Eu, por muito tempo, não peguei esse tipo de cliente. Até comentei que ano passado eu comecei a fazer temas mais infantis, que eu não entravam tanto. E eu me dei por conta que são esses clientes que compravam as festas prontas, já das casas de festa, e acabava não sobrando pra gente, porque a casa de festa já oferece o bolo fake, já oferece os doces, já oferece a decoração da mesa, e aí acaba sendo um custo maior essa mãe comprar o bolo e o doce de fora. São poucas as mães que optam por comprar os de fora. Mas essas mesmas mães estão comemorando o aniversário dos seus filhos em casa. E elas querem sim manter ali uma recordação. Elas têm alugado pratos, enfim, lojas de decoração, né? Elas alugam e elas querem o quê? Elas querem um bolo bonito, elas querem doces bonitos. Então, mesmo que tenha diminuído a quantidade e o tamanho dos bolos, a gente ainda tem sim mercado para montar mesas. Talvez não tão grandes, mas a gente tem montado muitas mesas para ficar os registros, para que se tire fotos, para que fique o momento. As pessoas têm comemorado. Uma coisa que eu esqueci de comentar antes, quando eu falei que a pasta americana serve tanto para os bolos, para os doces, que agora eu me lembrei quando eu falei do bolo fake. É possível fazer bolo fake de pasta americana. Eu consigo cobrir um isopor
e decorar como se fosse um bolo de pasta americana. Às vezes, os clientes preferem isso. Ah, não, eu não vou nem cortar o bolo, eu quero só os doces. Vende o bolo e os doces e o bolo não é comestível. Ou vende eu quero um bolo de 2 andares. Agora na pandemia também surgiu muito isso para essas mães de 1, 2, 3 aninhos. Ah, mas eu queria um bolo mais vistoso, um bolo mais bonito, um bolo de 2 andares. Mas vai ser muitas fatias, vai ser só nós aqui de casa, eu não vou ter para quem dar esse bolo. Fazemos um andar falso e o outro comestível. Aí a pessoa escolhe. Ah, eu quero o menor comestível porque são só 10 fatias. Não, eu quero o maior porque eu quero 20 fatias. A gente consegue fazer um produto mais vistoso, sendo um andar falso e outro comestível. E quem olha não diz. Não diz que um andar é comestível e o outro não. Então, assim, eu trabalho dessas formas. Eu trabalho todo comestível. Metade comestível, metade não. Todo falso. A gente se adequa ao que o cliente está nos pedindo e ao que a situação muitas vezes está nos pedindo. Então, por isso que esse universo é tão legal. Porque a gente consegue atender a expectativa do nosso cliente, montar coisas lindas, né? Festas bonitas e agregar valor ao nosso produto do que a gente vender somente um bolo por quilo. Então, é algo que eu realmente, eu sou encantada com a confeitaria artística, porque para mim é uma terapia. No momento que eu me sento para fazer a minha modelagem, eu tô ali, para mim é relaxante. Eu me realizo, eu gosto muito de modelar, gosto muito de ver o trabalho pronto, eu amo ver o brilho do olho do cliente quando recebe o produto. Então isso é muito gratificante pra gente. E poder proporcionar isso para o cliente é muito especial. Então, gente, eu acho que eu falei tudo que eu anotei aqui. Não sei se alguém aí... Acho que não entrou nenhuma pergunta. Clara, tudo certo? Então, acho que era isso, gente. Eu queria mais uma vez reforçar o convite para vocês para o webinário que eu vou fazer no dia 13 de maio, às 20 horas. O link para se inscrever tá na bio ali, tá? Tem o linkzinho ali no meu perfil do Instagram. Te inscreve, não perde, que assim, eu me sinto realizada e eu acho assim que tu também pode te realizar, talvez num universo que tu não imagine trabalhar, mas que pode te dar muito prazer e muita rentabilidade, aumentar muito os teus rendimentos. Muito obrigada, Rita, pelo carinho. Clara, muito obrigada por vocês que estiveram aqui comigo. E eu vou deixar essa live salva, tá? E é isso aí. Beijo, beijo e até!